Que Deus venha te dar graça, força, alegria e ânimo para continuar o propósito dele na sua vida. Esses sinais mostram que Deus está te protegendo, porque muitas vezes pensamos que estamos sozinhos, pensamos que fomos abandonados por Deus, que o Senhor não está mais conosco, que o Senhor está nos deixando de lado. Mas a grande verdade é que não precisamos entender tudo sobre Deus, apenas confiar nele. Deus tem os seus propósitos para nós. E os propósitos e os pensamentos de Deus são só o melhor para nós. Muitas vezes não entendemos todo o processo, mas precisamos apenas confiar e não tentar entender Deus ou como acontecerá isso ou aquilo. Deus sabe de tudo e de todas as coisas, e Ele sabe qual o caminho mais reto, perfeito para cada um de nós. Então precisamos sim confiar mais em Deus. E o primeiro sinal que mostra que Deus está te protegendo é esse aqui, ó. Quando algo não acontece como você esperava, você orou, você acreditou, você achou que finalmente ia dar certo, que aquela porta ia se abrir do jeito e da maneira que você queria. Você fez planos, você orou, consagrou, você jejuou, você fez o rascunho daquilo que você queria que acontecesse, daquilo que você acreditava no íntimo do seu ser que ia dar certo, que ia prosperar, que ia para frente, que ia mudar. Mas parece que tudo deu errado. Parece que ao invés de você ir para frente, você foi para trás ou você ficou parado. Nada deu certo, ficou uma confusão. Até coisas que poderiam dar certo facilmente acabaram também dando errado. E você não sabe o que aconteceu, você tenta explicar e você não sabe o porquê isso aconteceu. Você procura uma razão lógica, você procura uma solução e você não vê resposta, você não vê saída, você não consegue explicação por que determinada coisa não deu certo. Mas a verdade é que muitas das vezes essas coisas vêm para nos proteger, vêm para nos guardar, vêm para nos livrar de situações, de pessoas, de coisas, de projetos que não faziam parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Não era algo que ia nos fazer bem, não era algo que ia nos edificar, era algo que poderia nos atrasar, que poderia nos trazer sofrimento. E Deus só tem o melhor para nós. Deus faz tudo perfeito. Deus trabalha para aqueles que nele espera. Então, se não saiu como você esperava, mas foi o melhor de Deus, porque Deus está te guardando. Deus está te protegendo para evitar que caiamos em armadilhas, em sofrimentos, em dores, em muitas aflições e embaraços dessa vida. Então, muitas das vezes, quando coisas dão errado, a mão de Deus pode estar ali, te guardando, te livrando. Naquele momento, para você, talvez foi uma perda. Você sofreu, você sentiu, mas foi o melhor, ainda que naquele momento em que deu errado, na verdade, mais tarde, você vai entender que tudo deu certo, que tudo estava indo como Deus queria que fosse para você. Porque às vezes uma porta que se abre não é a porta que Deus tem para você. Nem toda porta que se fecha é uma prova, é algo ruim para você. Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Segundo, quando a verdade é revelada sem você procurar. Sabe quando de repente Deus começa a abrir os seus olhos para coisas que você não via? Muitas vezes Deus começa a nos revelar coisas que por nós mesmos não saberíamos
não entenderíamos o que estava acontecendo. Traições, falta de respeito, manipulações, intenções malignas, intenções erradas, intenções perversas de pessoas próximas a você. Às vezes você tem um coração bom, usam da tua bondade para manipular, usam da sua bondade para fazer o mal a você, te trazer desrespeito, desonra. E às vezes, por alguma razão, você não consegue ver aquilo, mas Deus começa a revelar o oculto, o profundo e o escondido de coisas que você não estava vendo, mas por amor à sua vida, mas por amor à sua alma. Deus te protege, te mostrando a verdade diante dos seus olhos, porque infelizmente nem todas as pessoas que estão próximas a nós querem o nosso bem. Nem todas as pessoas estão torcendo para nós ou nos respeitam, nos amam, nos querem ver de pé. Tem pessoas que vivem uma vida completamente carnal e vêm trazer confusão, discórdia para a sua vida. Muitas vezes você não vê, mas Deus te revela o oculto, o profundo e o escondido, seja através de sensações que você sente, seja através de revelações por sonhos. Isso porque o segredo do Senhor é com os sinceros, é com a verdade, é com a justiça, é com tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é reto. E quando Deus sabe e Deus vê pessoas que estão tramando contra a sua vida, sejam traições, sejam todo tipo de coisas erradas que você não estava enxergando, Deus agora vem para te revelar. Porque Deus não quer que você seja abalado. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando você não vê o perigo, você pode sofrer o mal. Mas quando você vê o perigo, você se protege. Por isso que nas grandes cidades antigas tinha um atalaia. Ele via o perigo e tocava a trombeta e avisava aos soldados e a cidade se preparava. Deus, ele aqui atua como o nosso atalaia. Muitas vezes não vemos o mal, mas Deus nos alerta, nos mostrando, nos revelando, nos dizendo, nos fazendo sentir que há algo errado, que o mal está próximo, para nos guardar, para nos proteger de todo mal. Jesus disse: livrai-vos de toda aparência do mal. E Deus nos protege, revelando coisas que normalmente nunca veríamos, coisas que normalmente nunca perceberíamos. E ainda que sentíssemos alguma coisa, não saberíamos exatamente o que é. Mas Deus nos revela tudo para o nosso próprio bem. E o terceiro sinal é esse aqui, ó. Quando você entra em uma fase de isolamento, isso é o mais difícil, porque parece abandono. Você muitas vezes pode se sentir acuado, abandonado, sozinho. Muitas vezes você está cercado de pessoas. Às vezes pode sentir um vazio na sua alma e talvez você possa pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que o Senhor me abandonou? Será que Deus não está mais me vendo? Mas aí podemos nos lembrar o que disse Isaías: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, do filho do seu ventre, ainda que esta se esquecesse? Todavia, eu não me esquecerei de vocês, diz o Senhor. O Senhor nos ama, nunca nos abandonará. Deus é o nosso atalaia. Deus é o nosso protetor. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Esse tempo de isolamento não é uma rejeição dos céus. Muitas vezes Deus permite ou nos coloca em situações de isolamento para nos transformar, para nos curar, para nos sarar, para começarmos a depender mais dele, para olharmos mais para ele, porque é dele que vem o nosso socorro, porque tudo é dele, por ele e para ele, para que possamos confiar mais e mais no Senhor,
Muitas vezes esses isolamentos são para nos forjar no Senhor, fortalecer a nossa fé, nos edificar, fortalecer as nossas raízes em Deus. Eu costumo dizer que as nossas raízes são para cima, não para baixo. Quem tem a raiz para baixo é quem não confia em Deus, mas a raiz daqueles que confiam em Deus, ela cresce para cima, ela se enraiza para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. Então, muitas vezes esses isolamentos são para nos blindar. E enquanto estamos sendo blindados pelo Senhor nesses isolamentos, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas de antes, porque estaremos com o nosso discernimento ativado, a nossa proteção ativada, mais fortes no Senhor, segundo a graça dele, segundo o poder dele. É assim que Deus pode te fortalecer cada vez mais. Então não pense que o Senhor te abandonou. Muitas vezes esses períodos de isolamento doem, mas é nesses momentos em que precisamos confiar mais no Senhor. Ele está nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo tipo de mal. Esses momentos é onde nós precisamos nos refugiar cada vez mais no Senhor. Abraão precisou sair da sua casa, da sua família, para seguir um propósito de Deus na sua vida. Porque se ele tivesse ali, no centro da sua família, não poderia cumprir o propósito do Senhor. Não poderia cumprir o propósito de Deus. Mas Deus o isolou da sua família para um lugar que ele ainda iria saber, para que ele trilhasse o caminho do Senhor. Deus é contigo, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem te protege, o Senhor é quem te guia. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Que Deus em Cristo derrame a sua graça e a sua glória sobre a sua vida. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa e continue aqui conosco, nos acompanhando. Fica com Deus.